Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 7 de julho, segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. E é com muita alegria que nos encontramos para juntos partilharmos a Palavra de Deus. Hoje, tirado do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 18 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 10 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. E disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta segunda-feira da 14ª semana deste tempo comum nos insere no tema da fé. Nos dois casos narrados pelo Evangelho segundo Mateus, o tema da fé é algo recorrente. No primeiro caso, o chefe procura Jesus a fim de que ele salve a sua filha da morte. Diferente do outro episódio de igual matéria, o homem sabia que sua filha tinha morrido. Minha filha acaba de morrer, afirma o chefe. Sua fé, contudo, é capaz de acreditar apesar da inerente morte. Caros irmãos, queridas irmãs, a fé é a certeza do poder de Deus em detrimento à nossa humana capacidade. É a alegação de nossa impotência diante do poder e da autoridade de Jesus. Foi esta mesma fé que fez o chefe, reconhecendo sua importância, procurar aquele que o havia anunciado como Salvador e Todo-Poderoso. A certeza de que Jesus tem poder de curar e de salvar fez com que o chefe o procurasse para curar sua filha. Caros irmãos, queridas irmãs, o impressionante nesta leitura de hoje é justamente o paradoxo que há entre o fato e a menina, o fato de a menina estar morta e a certeza do chefe que Jesus poderia reverter esta situação. Em geral, a morte é entendida como algo irremediável, de natureza irreversível. Então o Evangelho vai justamente, já antecipando a cena bíblica, do momento glorioso da ressurreição de Cristo e nos apresenta a morte como uma situação incontrolável, mas como um sono. A morte não vai ser como uma situação ali incontrolável, mas apenas como um sono, cujo poder de Deus pode curar e simplesmente acordar. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, podemos perceber que o segundo momento, que também se diz respeito à fé, acontece quase que no mesmo instante da cena anterior, talvez no caminho feito por Jesus entre onde ele se encontrava e a casa onde se estava a menina. Então, as duas cenas acontecem em situações extremas. A morte é iminente e a fé é a certeza de que Deus é o único capaz de mudar e de transformar realidade de morte em situações de vida. Esse é o grande desejo de Deus. A mulher queria, pois sabia que poder de Deus, pelo poder de Deus, apenas tocar o manto de Jesus ficaria curado. A certeza de sua fé e a profunda humildade que trazia em seu coração não a permitia algo maior. Grandes e miraculosos sinais, apenas tocar o seu manto. Que Deus nos conceda
tamanha graça de sermos curados, de sermos purificados. De sermos também nós, homens e mulheres da humanidade, que busca a relação de fé com Jesus no simples. Pois saber que Deus, ao qual professamos, né, não pode medir e condicionar as nossas medidas e categorias. Então, que o exemplo da fé desses nossos personagens de hoje desperte em cada um de nós a fé e nos ajude assim a sempre mais para o anúncio do seu reino. Veja que enquanto caminhava na terra, Jesus prosseguia curando e libertando a todos o quanto chamava, a todos que o tocavam. Era esta a sua missão, fazer com que homens e mulheres entrassem novamente em comunhão com o Pai. Ele veio nos libertar da doença, da morte a que o pecado nos leva. Porém, a obra de Jesus depende da nossa fé. Perceba que aquele chefe que se aproximou de Jesus deu testemunho de sua fé diante do que para todos parecia irremediável. Mesmo diante da morte de sua filha, aquele homem acreditou que Jesus tinha o poder de ressuscitá-la. Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Disse ele a Jesus. Caros irmãos, queridas irmãs, ela não o importou, né, com o tempo em que já havia passado, nem tão pouco. Quis fazer alarde, nem chamar a atenção de Jesus, mas apenas tocou a barra do manto de Jesus e foi curada. Por isso Jesus deu o seu diagnóstico. A tua fé te salvou. Perceba que diante do que ouvimos e meditamos nesses textos de hoje, nós não precisamos ficar procurando coisas fantasiosas, nem coisas extraordinárias para conseguir a cura das nossas enfermidades. Não precisamos mais ir de um lado para outro buscando paliativos para as nossas dores. Caros irmãos, queridas irmãs, a fé em Jesus Cristo é o que nos salva. Ter fé significa crer, confiar e depender. Então veja que os dois personagens desse evangelho de hoje não exigiram de Jesus atenção especial. Eles apenas se aproximam de Jesus cheios de fé e confiança. E que a nossa fé nos mova e nos faça sair de nós mesmos para buscar a Jesus na certeza de que só Ele é o médico dos homens, só Ele é o médico das almas, só Ele que é o motivo maior para que tenhamos uma vida nova e simplesmente o nosso desejo de tocá-lo. Meus irmãos, queridas irmãs, você tem procurado se aproximar de Jesus? Você necessita ser curado de alguma doença? A quem você tem procurado? Você já tocou em Jesus? Como você acha que pode tocá-lo? Você acha que o Senhor o cura com passe de mágica ou que depende da sua fé? Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos ao Pai que a nossa resposta imediata aos apelos dos nossos semelhantes manifeste a veracidade do que proclamamos por meio da nossa palavra, sobretudo na vivência da fé em Cristo, nosso Salvador. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada segunda-feira e que desça sobre vós e sobre a sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos todos na paz de Cristo.